Então, a partir de agora, estamos sendo gravados. Já tem lá no Cigar uma segunda lista. E os slides até agora que eu fiz estão todos lá também. Eu vou agora ir para a apresentação e qualquer coisa qualquer dúvida vocês chamem no chat. Então, vamos... Propriedades do valor absoluto. Então, lembra que um número complexo, a gente confunde com um vetor. Esse aqui, meu número z, x mais y, é um número complexo, né? Aqui é a parte real dele. Parte real. Meu z. Meu y é a parte imaginária. Meu número z. O i é aquele número onde i elevado ao quadrado é menos 1. Então, aqui, como eu confundo o número complexo z, x mais y, com o ponto x, y, ou o vetor que vai dar origem até nesse ponto, eu tenho aqui a noção de comprimento, de módulo, ou valor absoluto do vetor z, também chamado, às vezes, de norma. Então, que a gente conhecia da geometria analítica, né, o comprimento de um vetor. A raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, considerando esse comprimento aqui, x, e esse comprimento y, né? Só aplicar o teorema de Pitágoras. Então, isso aqui é o chamado do módulo do vetor. Aí, as mesmas propriedades da geometria analítica nós vamos ter para o módulo aqui. Que é, o módulo é um número real, sempre maior ou igual a zero. E é zero somente no número complexo zero. O módulo do número z é a mesma coisa que no módulo de menos z. O módulo da parte real é menor que o módulo de z. E o módulo da parte imaginária é menor que o módulo de z.
É o mesmo que dizer, ó, volta para cá, que esse tamanho aqui, a hipotenusa do triângulo retângulo, né, é maior do que esse tamanho, no caso para a parte real, e é maior do que esse tamanho para a parte imaginária. Produto do módulo do produto é o produto dos módulos. E a desigualdade triangular. O módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos. A desigualdade triangular tem esse nome por causa que, se eu fizer aqui ó, um vetor ou um número complexo Z1, que eu confundo com um vetor, número complexo Z2. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o vetor Z2, transportar ele da origem para ele dar início onde termina o Z1. Esse número complexo aqui seria o Z1 mais o Z2. Aqui, representado nesse vetor aqui. Então, se eu tenho um triângulo, né, um lado do triângulo é sempre menor do que a soma dos outros dois lados. É isso que está me dizendo aqui essa desigualdade. A soma de dois lados do triângulo é sempre maior do que o terceiro lado. Aí, em contrapartida, a gente tem essas outras derivações, né, da desigualdade triangular. Né, quando eu troco o Z2 por menos Z2, por exemplo, né, e vou chegar, quando eu essas duas juntas, né, me dá essa daqui. E com relação ao módulo, é só isso mesmo. Você tem esse material lá para vocês baixarem e quando precisarem, né, as mais importantes são exatamente a 4 e a 5. E funciona como os números reais mesmo. E agora, raízes. Então, o número complexo Z é raiz enésima de um número complexo A, se acontecer que Z elevado a N é igual a A. Por exemplo, os números complexos começam para ter uma resposta dessa pergunta. Quem é raiz de menos 1? Raiz quadrada de menos 1. Eu tenho raiz quadrada de menos 1, o meu número i, por definição, e o meu número menos i também. Todos os dois, quando eu elevo eles ao quadrado, dá o número menos 1. Agora tem o fato que qualquer número complexo que não é zero possui exatamente n raízes enésimas. Então, diferente, né, quando a gente está no contexto real, quando eu pergunto uma raiz quadrada, por exemplo, de um número A, primeiro é que esse número tem que ser maior ou igual a zero.
E segundo, é que o resultado aqui, vamos colocar igual, é B, esse B é também maior ou igual a zero, né? E B ao quadrado é igual a A. Então, no contexto dos números reais, acontece isso. Uma coisa, por exemplo, é eu perguntar qual que é a solução dessa equação. X ao quadrado menos 1 é igual a zero. Essa equação tem solução com x é igual a 1 ou x é igual a menos 1. Agora, quando eu pergunto nos reais quem que é a raiz quadrada de 1, só vai ter uma raiz, que é o próprio 1. Tá certo? Agora, quando eu passo para os números complexos, não. Raiz quadrada, cada número complexo tem 2 raízes quadradas, 3 raízes cúbicas, exatamente, 4 raízes quartas e assim sucessivamente. Como é que isso se dá? Eu transformo os números na forma polar. Então, o meu número A vai ter uma forma polar, e aqui a minha variável Z também vai ter sua forma polar. Então, o que eu quero saber é quem que é o Z, quando eu elevo a N, dá o meu A. Então, o Z elevado a N, na forma polar, tem essa forma aqui. Eu elevo a N o módulo, né, do Z e multiplico por N o ângulo φ. E aqui está o meu A. Esse aqui é o meu A. Então, quando é que um é igual ao outro? Então, eu vou ter essa equação aqui, ó. O ρ elevado a n é igual a r, e cosseno de nφ é igual a cosseno de θ, cosseno aqui, e o seno de nφ é igual ao seno de θ. Então, quando isso vai acontecer? Primeiro, o ρ elevado a φ igual a r, nφ é igual a θ, mais um incremento de 2k vezes π. Então, a gente chega aqui, ó. A raiz enésima do número z, o número z que é a raiz enésima de A. Primeiro, você tira a raiz enésima do módulo e o argumento vai ser qualquer um desses aqui, ó. Esse k pode variar de 0 até n. Isso que vai me proporcionar as n raízes distintas. Quando eu vario k de 0 até n menos 1, eu vou produzir n raízes distintas, n raízes enésimas distintas do número A. E o desenho vai ser assim, ó. Eu tenho um número, né, que eu quero achar a raiz dele. Então, eu vou colocar aqui um círculo aonde
o módulo do círculo, né? Esse módulo aqui, ó, esse tamanho, o raio, é exatamente a raiz enésima do R, certo? E, por exemplo, se eu tiver aqui a primeira raiz da origem até do meu eixo X, né, até o ângulo que é essa raiz, eu vou ter, desculpa, esse ângulo aqui, θ sobre n. E a partir dele, eu vou andar o ângulo φ, até completar uma volta. Então, eu vou ter n menos uma raízes. Oh, na verdade, n raízes. Lembra que esse ângulo aqui, ó, é meu φ, né? Quando eu faço ele variar de 1 até o n menos 1. Na verdade, de 0 até n menos 1. O que está acontecendo é que eu vou dividir esse meu círculo, né, igualmente, né? Se eu pegar as minhas raízes, elas serão vértices de um polígono regular de n lados inscritos nesse círculo. Aí eu tenho um caso interessante quando o A é igual a 1. O ângulo θ é 0, então na fórmula fica exatamente assim, cosseno de 2κπ sobre n e seno de 2κπ sobre n. A gente chama essas raízes de raízes enésimas da unidade. Então, fazendo esse k aqui, ó, igual a 1, a gente tem esse ômega. E o que a gente faz, né, para produzir as outras raízes é fazer potências do ômega. Quando é potência 0, eu tenho 1, depois o ômega ao quadrado, até ômega elevado a n menos 1. Nesse caso, o desenho é exatamente, eu começo no 1, começo aqui, e a partir daí eu vou desenhando um polígono, né, de n lados. Aqui eu estou traçando as raízes quintas da unidade, então vou ter exatamente essas 5 raízes. No slide anterior eu tenho todas elas. Raízes sextas da unidade, desculpa. Esqueci de contar o 0, né? Aqui, ó. Ômega elevado a 0, a 1, a 2, a 3 vão dar 6 raízes. Então, lembra lá, eu vou ter o ômega, ele é cosseno de 2κπ sobre 6 mais I vezes o seno
de 2kπ sobre 6. Então, é aqui que aparece, né? E o K, ele vai de 0 até 5. Quando o K é 1, né, fica exatamente aqui, ó. Cosseno de π sobre 3 mais seno de π sobre 3. Certo? E a próxima raiz é ômega ao quadrado. Fazer ômega ao quadrado é multiplicar por 2 aqui e aqui. Depois ômega ao cubo, ômega à quarta, ômega à quinta. Aqui, como a gente começou com um ângulo zero, a gente vai ter muitas simetrias. Olha aqui, eu começo com ômega. O ômega elevado à quinta, tá aqui, ó. E é a mesma coisa que o conjugado do ômega. Reflexão aqui no eixo X. A mesma coisa acontece aqui, ó. Esse cara aqui é o conjugado do ômega ao quadrado. Ômega ao cubo é igual a menos 1. E há uma reflexão aqui também, no eixo Y também. Então, agora, a primeira fórmula, eu vou falar, fórmula 1. Essa aqui, ó, fórmula das raízes enésimas, certo? Então, esse cara, você vai pensar nele como cosseno de θ sobre n mais 2kπ sobre n. E esse cara aqui, mesma coisa, seno de θ sobre n mais 2kπ sobre n. Então, aqui você vai aplicar a fórmula do cosseno da soma e do seno da soma. Quando você faz isso, o que vai acontecer? Quando eu quero saber, né, a fórmula das raízes enésimas de um número A, lembra que o número A, número complexo, né, ele tem módulo R, o cosseno de θ, mais I seno de θ. Então, eu desmembrei e ficou esse produto aqui, ó. Esse produto vezes esse produto. Aqui, desse lado, nós temos raízes da unidade. Então, fica bem assim, ó. Quando eu quero raízes enésimas de um número, você procura uma raiz particular, ou a primeira raiz, e para obter as próximas, você multiplica por raízes enésimas da unidade. Assim, teremos todas as raízes de um número complexo. Agora, uma definição interessante é uma raiz é primitiva
a raiz da unidade, ela é primitiva quando n é o menor inteiro positivo, tal que z elevado a n é igual a 1. Então, vejamos. Vamos voltar lá para a raiz sexta da unidade. Isso. Então, nós temos, né? Quem são as raízes sextas da unidade? Nós temos o 1, nós temos meio mais i raiz de 3 sobre 2. Esse cara aqui é meu ômega. O ômega ao quadrado. É, menos ômega. Essa barra tinha que vir com ele todo aqui. Aqui está o meu... Aqui está meu ômega ao quadrado, né? O menos ômega é exatamente esse cara aqui, ó. Quando eu faço o conjugado dele, eu chego aqui. Aqui. Menos meio mais i raiz de 3 sobre 2. Menos 1. Menos meio, menos i raiz de 3 sobre 2. E ômega quinta é ômega barra. Meio menos i raiz de 3 sobre 2. Então a pergunta é o seguinte: quem são as raízes sextas da unidade que são raízes primitivas? Quer dizer, quando eu elevo, quer dizer que o 6 é o primeiro número que eu elevo essa raiz, e ela, esse resultado é 1. Logicamente, o 1 não é uma raiz primitiva. Esse não é. Esse cara aqui, ele não é uma raiz primitiva da unidade. Raiz sexta primitiva. Por quê? Porque ele não é. Esse é o ômega elevado a 3. O que acontece? E esse cara, ele já tinha aparecido antes como raiz cúbica da unidade. Se vocês... Vamos tentar ver isso geometricamente aqui, ó. Essas raízes sextas, né, vão formar um hexágono. As raízes cúbicas da unidade formariam um triângulo equilátero. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui. E aqui.
Então, olha só. O 1, o ômega 2 e o ômega 4, eles já são raízes cúbicas da unidade. Então, eles não podem ser raízes primitivas. Esse aqui não é. Porque quando eu pego esse cara, menos meio, mais i raiz de 3 sobre 2, e eleva ao cubo, ele já dá 1. Então, ele é uma raiz sexta da unidade, mas ele já foi raiz cúbica da unidade também. Então, ele não é uma raiz primitiva. É o mesmo que vai acontecer com esse cara aqui, ó. Também, quando você eleva ele ao cubo, ele vai dar 1. Então, não é raiz cúbica. E o menos 1, ele já foi raiz quarta, né? Menos 1 elevado à quarta dá 1. Então, só são raízes primitivas o ômega e o ômega à quinta. Quer dizer, se você levar esse cara aqui ao quadrado, não vai dar 1. Se você levar ao cubo, não vai dar 1. A quarta não vai dar 1. A quinta não vai dar 1. Agora, se você vai elevar a sexta, vai dar 1. O mesmo com esse. Eleva ao quadrado, não dá 1. Eleva ao cubo, é diferente de 1. Eleva a quarta, é diferente de 1. Eleva a quinta, é diferente de 1. Quando você eleva a sexta, é a primeira vez que ele dá 1. Então, isso que é uma raiz primitiva. Ela não foi raiz antes da unidade, é a primeira vez que ela está sendo raiz. Ok? Certo? Aqui, ó, esse cara já foi raiz cúbica e esse cara, raiz quarta da unidade. As raízes quartas estão... É 1 menos 1, i menos i. É isso. Então, vamos aproveitar um tempinho e fazer alguns exercícios. Ok. Então, vamos tentar achar a raiz quadrada de 1 menos i raiz de 3. Primeira coisa, eu vou pegar esse número, 1 menos i raiz de 3, colocar ele na forma polar. Vamos chamar ele de A. Quem que é o módulo de A? É 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 1 mais 3, raiz de 4, que é
2. O módulo dele é 2. Então, nós temos que... Vamos descobrir quem que é o ângulo θ. O seno de θ será meio. E o seno de θ é menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui a gente tem o seguinte. Então, aqui... Vou fazer um círculo. Vou fazer um círculo aqui. Fazer da moda antiga mesmo. Muito bem. Aqui a gente vai ter menos um aqui embaixo, um aqui. Esse meu ponto vai estar mais ou menos, vai estar aqui embaixo. Né? Esse ângulo aqui, na verdade, pensando assim, ó. Então, aqui eu tenho o cosseno, né? O cosseno é meio. E aqui o seno, menos raiz de 3 sobre 2. Se fosse mais aqui, eu teria que ângulo? Onde o cosseno é meio e o seno raiz de 3 sobre 2. Teria o ângulo de 60 graus. Ok. Então, quer dizer o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é 60. Então, meu ângulo que eu estou procurando aqui é 360 menos 60. 300 graus. Certo? Então, é isso aqui, ó. Temos esse meu A, ele é 2 vezes cosseno de 300 mais I seno de 300 graus. Muito bem. Ou, colocando em radiano,
sobre 3. Cosseno de 5π sobre 3 mais I seno de 5π sobre 3. Muito bem. Quem que seria? Então, esse é meu A. Agora, quem que é a raiz quadrada de A? Eu vou fazer raiz de 2, certo? Cosseno de 5 π sobre 3 mais 2kπ dividido por 2. Mais I seno de 5π sobre 3 mais 2kπ dividido por 2. E o meu K, ele pode ser 0 ou pode ser 1. Tem duas raízes, né? Então, vamos lá. O ômega 0 será raiz de 2 vezes cosseno cinco π sobre 3 dividido por 2. Esse aqui ficou muito feio. Dividir isso. Cinco π sobre 3 dividido por 2 mais I seno 5π sobre 3 dividido por 2. O meu ômega 1 é raiz de 2 cosseno de 5π sobre 3 mais 2π dividido por 2. Cinco π sobre 3 mais 2π dividido por 2. Muito bem. Então, aí fica como? Cosseno de 5π sobre 6 mais I seno de 5π sobre 6.
Vamos ver aqui. Aqui em cima, ó, eu vou ter cosseno. Em cima vai ser 5i sobre 3 mais 6π multiplicado por meio. Mais e seno 5π mais 6π sobre 3 vezes meio. Tiago, tá, não. A raiz aqui fora é só raiz de 2. Raiz de 2 cosseno de 11 i sobre 6 mais i seno de 11 i sobre 6. Certo? Muito bem. Aí eu vou aproveitar esse exercício e aqui o resultado, e ainda a gente nem sabe que número que é esse aqui, né? 5π sobre 6, 6π, 5. A sorte é que π sobre 6 é 30 graus, né? Tá mais ou menos aqui, ó. Um ângulo de 150 graus, né? 5π sobre 6. Então, aqui, ó, para 180, falta 30 graus. Certo? Então, olha só. É isso daqui, né? Esse tamanho aqui é menos o cosseno de 30. E esse tamanho aqui é igual ao seno de 30. Então, aqui, ó, o ômega zero é raiz de 2 vezes menos meio mais i vezes raiz de 3 sobre 2. Então, essa aqui é a primeira raiz. Certo? E esse valor aqui, né, 11π sobre 6,
Trezentos e trinta graus. Tá bem aqui, ó. Pega esse cara, vai direto até aqui, de forma que esse ângulo aqui é 30. Então, aqui eu tenho o cosseno de 30 e o menos o seno de 30. O W1 é raiz de 2, meio, menos I raiz de 3 sobre 2. Parece que é isso. Certo? Mas a fórmula polar foi feita para simplificar, não para complicar. No caso de raiz quadrada, talvez eu não precisasse usar tanto esse método, né, de transformar para a fórmula polar, depois transformar, achar a raiz e transformar de volta. Né, vamos ver que número que é aqui. Ah, 1 menos I raiz de 3. Vamos tentar de outro jeito agora. Eu quero achar um número z tal que z ao quadrado é 1 menos I raiz de 3. Então, eu vou chamar meu z de x mais iy. Quem que é o z ao quadrado? X mais iy ao quadrado. Eu vou fazer do jeito convencional. X ao quadrado mais 2 vezes x, y, i, mais, veja bem, i vezes y ao quadrado. Então, fica assim, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xy. Ok? Eu quero que isso seja igual a isso. Então, vou fazer o seguinte. O x ao quadrado menos o y ao quadrado tem que ser igual a 1. O meu, e 2 vezes xy tem que ser igual a menos raiz de 3. Aí eu tenho esse sisteminha aqui, não linear, né? Vamos isolar meu y, igual a menos raiz de 3 sobre 2x. Troca lá, fica assim. Quando eu jogo isso aqui, fica x ao quadrado menos raiz de 3 sobre 2x ao quadrado é igual a 1. X ao quadrado menos 3 sobre 4 4
x ao quadrado é igual. Tudo bem. Multiplica tudo por 4x ao quadrado. Quatro x a quarta menos 3 igual a 4x ao quadrado. Então, 4x à quarta menos 4x ao quadrado menos 3 é igual a zero. Aí você tem uma equação biquadrada para o x. Então, vamos lá. Delta igual 16 menos 4 vezes 4 4 vezes menos 3 12 12 vezes 4 24 mais 48. Sessenta e quatro. Então, o x ao quadrado aqui. 4 menos mais ou menos 8 sobre 8. 12 sobre 8 e menos meio. Muito bem. Bom, está terminando nossa hora aqui, mas eu acho que vocês entenderam esse outro método, né? De você simplesmente resolver assim, resolver montando esse sisteminha e resolvendo ele. Acaba dando um pouco de conta também, mas talvez menos do que fazendo do outro método. Se resolver W2, assim, você quer achar as raízes primitivas? Então, a gente tem a formulinha, essa daqui, ó. Aqui. Você precisa de uma raiz convencional e depois multiplicar pelas primitivas, certo? Primeiro você tem que achar uma raiz. Depois você multiplicar pelas primitivas, aí você vai encontrar todas as outras. Ou as raízes da unidade. Então, a ideia é você, por exemplo,
achar uma raiz, né? A gente está em dúvida quanto aos sinais aqui, mas a gente achar uma raiz, depois pegar as raízes primitivas, né? As quadradas primitivas, e multiplicar por elas. Mas, na verdade, a raiz quadrada primitiva são somente duas, né? Que é o 1 e o menos 1. Então, vai ser essa, e você multiplicar por menos 1. E aí vai trocar o sinal só. Aí acha todas. Ok? Então, pessoal, assim, às vezes a aula é muito teórica, o pessoal fica voando, né? Quando eu tenho que fazer conta, às vezes a conta é meio chata também. Então não tem muita escapatória, não. Mas vai terminar o cálculo? Nossa, que... Ah, hoje não. Não. Então, esse é um método, né? Funciona para raiz quadrada. Funciona. Muitas vezes, para raiz quadrada, é até melhor do que você transformar na forma polar, achar a raiz da forma polar, depois voltar para a fórmula natural, né, para A mais BI, certo? Acontece que quando você vai para raízes mais altas, aí já não compensa, né? Porque você vai ter muitas equações, né? Ou, por exemplo, aí já vai ficar mais complicado. Porque, por exemplo, aqui a gente já teve, né, duas equações, né, de, de ordem 2, né? Quando você vai para cima, você vai ter equações de ordem 3, 4, mas aí já não compensa mais. Ok? Vou parar de gravar e aí é o seguinte, vamos fazendo os exercícios da lista e mandem e-mail se tiver algum exercício que não conseguirem, eu posso gravar um vídeo fazendo e postar lá, ok?